Olá, minha irmã, meu irmão, caros jovens, casais, adultos do nosso movimento de Emaús, aqui do Secretariado de Florianópolis. Mais uma vez tenho a graça de estar com vocês para lhes apresentar alguns comentários acerca das leituras da Palavra de Deus do 27º domingo do Tempo Comum. Vamos começar com a oração do dia, também chamada de coleta. É aquela oração em que o padre diz oremos e dá um tempo de silêncio para que os fiéis façam as suas intenções pessoais, depois faz a coleta dessas intenções junto com essa primeira oração do presidente da missa. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando-nos o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Nós vamos ouvir, neste domingo, a terceira parábola da vinha. Vamos lembrar que são 3 parábolas. A primeira ouvimos no 25º domingo, a parábola do proprietário que manda operários à sua vinha, desde a primeira hora do dia até o final do dia, e paga a todos igualmente. Depois vimos domingo passado a parábola dos 2 filhos, o que diz não, mas vai, o que diz sim, mas não vai trabalhar na vinha do pai. E hoje vamos ouvir a parábola dos vinhateiros homicidas. Vamos lembrar que a vinha representa o povo de Israel. E nessa vinha, os chefes religiosos são os responsáveis, e a eles cabe o cuidado da vinha. No entanto, como vamos ouvir, eles rejeitam os apelos de Deus, do Senhor, e não cuidam da vinha como se deveria. Vamos ouvir a parábola de Mateus, capítulo 21, versículo 33 ao 43. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. Essa parábola, como as outras duas, é contada diretamente para, ou até contra, os chefes dos sacerdotes e anciãos do povo, porque eles é que são os responsáveis pela vinha, e eles é que vão ser reconhecidos como os vinhateiros homicidas. Disse Jesus: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Nós vemos aqui o carinho que o proprietário tem com a sua vinha. Depois, daqui a pouco, quando a gente ouvir a primeira leitura, isso vai ficar ainda mais claro. O cuidado, o carinho, a atenção, pôs uma cerca, um lagar, que é o lugar onde se esmagam as uvas, a torre de vigia, de guarda, de cuidado. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Quem são esses empregados que são mortos pelos vinhateiros? Jesus faz aqui uma referência aos profetas do povo de Israel, que são enviados por Deus para chamar a atenção do povo, para chamar a atenção principalmente dos chefes do povo, dos reis, dos governantes, dos grandes proprietários, que maltratam os pequenos, os pobres, e os profetas são rejeitados, são caluniados, são perseguidos, são mortos. Como no nosso tempo também, os que são enviados em nome de Deus não são bem acolhidos, porque dizem verdades a respeito da vida de família,
da organização social, dos posicionamentos políticos, dos apegos econômicos. O profeta é sempre mal visto, mas ele profere a palavra de Deus. Jesus então continua dizendo: finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Esses vinhateiros querem tomar posse da herança. A vinha é de Deus, mas eles querem que seja sua. Assim muita gente faz com a igreja, como esses vinhateiros, os chefes religiosos, os chefes políticos do antigo povo de Israel, fizeram com o povo de Israel, achando que a vinha era deles. Assim muita gente hoje se serve da igreja. Se serve da igreja para o próprio bem-estar, para colocar-se num pedestal, para ser reconhecido pelo povo, até para o próprio enriquecimento pessoal. Em vez de servir à igreja de Deus, servem-se da igreja de Deus. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Jogaram-no para fora da vinha é uma referência à morte de Jesus fora da cidade de Jerusalém. Pois bem, pergunta Jesus, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Pergunta muito esperta. E a gente vai ver que os próprios vinhateiros vão dizer qual será a sua própria condenação. Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Eles mesmos decidem a própria condenação. Ainda bem que Deus não é como eles, porque Deus não vai matá-los, mas vai sim tirar deles a vinha e arrendá-la a outros vinhateiros. O velho Israel vai se tornar o novo povo de Israel. A velha vinha se torna a nova vinha arrendada a novos vinhateiros, que são os apóstolos, os discípulos e discípulas, os companheiros de Jesus, o novo povo santo de Deus. Aqui, os vinhateiros querem roubar a herança do patrão e, de fato, vão ganhar a herança porque, com a morte do filho, que eles mesmos vão matar, os chefes religiosos, os anciãos do povo, enganando Pilatos, vão matar o Filho de Deus. De fato, eles ganham a herança, porque a salvação de Deus, alcançada na morte e ressurreição de Cristo, é para todos os povos. Continua. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus aqui faz uma leitura do Salmo 118, reconhecendo-se ele mesmo como a realização da promessa. A pedra descartada, rejeitada, se torna a pedra angular, aquela pedra última que dá o encaixe na construção. A pedra angular. Isto é maravilhoso, foi feito pelo Senhor, é maravilhoso aos nossos olhos. É a maravilha da obra de Deus que sempre transforma o mal em bem, que não paga o mal com o mal, mas paga o mal com o bem. Deus escreve direito por linhas tortas. Por isso, continua Jesus, eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. O povo novo é a igreja que é convidada a dar os frutos que Deus espera, como vamos ouvir pouco mais adiante na leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, na segunda leitura. Vamos então agora à primeira leitura do profeta Isaías. Isaías
foi profeta entre os anos 740 a 700 a.C., portanto, um longo período de 40 anos. E o profeta, nessa época, ele reclama da maneira como os chefes políticos, latifundiários, os governantes, os reis, abusavam do povo, exploravam o povo, as madames da alta sociedade gastavam demais, havia abusos econômicos, a corrupção dos juízes, a exploração dos pequenos, dos pobres. E o profeta aqui fala do grande carinho que Deus tem com o povo de Israel. Mas o final é surpreendente. Trata-se de um hino de amor, um cântico da vinha, um cântico de trabalho, é um cântico em que o cantor, diante dos seus amigos, mostra o amor que ele tem pela vinha. É um canto de amor pela vinha, então é um canto que mostra a alegria da vinha e também o cansaço do trabalho, mas é um cansaço bom porque é em vista do amor. Isaías capítulo 5, do 1º versículo ao 7º, diz assim: Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta. Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Olha o carinho, o amor que esse amigo tem pela sua vinha. Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio, construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá, julgai a minha situação e a de minha vinha. O proprietário da vinha reclama que a sua vinha produziu uvas selvagens. São os péssimos frutos da injustiça, da exploração, da ganância, do apego ao poder, ao dinheiro, da corrupção, da usurpação daquilo que é de direito público em favores pessoais. E o proprietário lança uma acusação e pede que se faça um julgamento. Então ele diz: habitantes de Jerusalém, cidadãos de Judá, julgai a minha situação e a de minha vinha. Diante de quem vocês vão se posicionar? Quem tem a razão agora? Ele pergunta: o que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu ela uvas selvagens? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com a minha vinha. Ele nem espera o julgamento que ele pediu que o povo julgasse, mas ele vai mesmo dar o julgamento. Eu vou mostrar-vos o que farei com a minha vinha. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada, invadida pelos povos vizinhos. Vou deixá-la inculta e selvagem, ela não terá poda nem lavra, espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá, sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis a injustiça. Esperava obras de bondade, e eis a iniquidade. O profeta, lá nos anos 740 a 710, está reclamando dos chefes do povo, dos chefes políticos, dos chefes religiosos, dos grandes proprietários, que, em vez de praticarem a justiça em favor do povo, oprimem, exploram, enganam, mentem. Por isso, a vinha toda será abandonada pelo chefe da vinha. É uma referência a Deus, que havia feito a aliança com o povo de Israel, mas dessa aliança não surgem frutos bons por causa das maldades do povo.
Depois, a resposta do Salmo 79 é outro cântico, a vinha. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Arrancastes do Egito esta videira. Lá do Egito, onde o povo era escravo, foi arrancada a videira, expulsastes as nações para plantá-la, até o mar se estenderam seus sarmentos, seus ramos, até o rio os seus rebentos se espalharam. É um hino de louvor à vinha do Senhor. Passemos à segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Relembramos que os filipenses eram o povo amado de São Paulo. Cidade de Filipos, a primeira cidade da Europa a ser evangelizada. Os filipenses haviam contribuído muito com a evangelização de São Paulo, até mesmo com os bens materiais. São Paulo, agora na prisão, escreve para eles. Estamos mais ou menos pelos anos 55, mais ou menos. Dizendo, Filipenses 4, 6 a 9. Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas acompanhadas de ação de graças. Então, diante das preocupações, orar ao Senhor. Súplicas, orações, pedidos, conforme as nossas necessidades, mas nunca esquecer ação de graças, agradecimento, gratidão. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamento em Cristo Jesus. Ou seja, se você viver na oração diante de Deus, na gratidão, você viverá também na paz de Deus, no seu coração, no seu pensamento. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo o que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Aqui são valores humanos. Até os filósofos pagãos pediam que o povo vivesse essas virtudes. Aqui são valores humanos e cristãos. Os cristãos devem, de maneira especial, viver essas virtudes. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes. Assim o Deus da paz estará convosco. Olha como isso é interessante para o nosso tempo. Aqui nós temos uma espécie de carta magna, a lei magna da vida cristã, os grandes valores humanos e cristãos que nós somos convidados a praticar. Numa sociedade como a nossa, tão marcada por injustiças, por maldades, tão marcadas até pelo ódio, por polarizações, nós somos convidados a ser os primeiros a viver a comunhão e a unidade. Nós sabemos que, até mesmo dentro da igreja, e vou falar bem claro, eu sei que dentro do nosso movimento há muitas polarizações. Há pessoas que não sabem distinguir o que são pensamentos, ideologias, teorias filosóficas, políticas, do que é a prática do dia a dia. Tem gente que, por causa de um pensamento político, afasta-se da caridade cristã, não consegue distinguir uma pessoa que tem um pensamento diferente e vê essa pessoa como se fosse um inimigo a ser excluído, a ser chacoteado, a ser tratado como comunista ou como fascista. Enfim, logo se dá um adjetivo para excluir, para maltratar, para tratar de maneira repulsiva, como se não merecesse nossa atenção, nosso respeito, a necessidade do diálogo, do reconhecimento de que podemos sim conviver com pensamentos diferentes. Isso é muito importante porque todos nós cristãos devemos ter envolvimento político, mas envolvimento político não deve nos levar a extremismos, nem de um lado nem de outro, porque os extremismos dividem. E a comunidade cristã é o lugar da comunhão.
falando agora para o nosso movimento, o movimento de jovens cristãos. Como é que nós vamos ser evangelizadores de outros jovens se nós, ao evangelizar, já levamos uma divisão? Não é a vontade do Senhor Jesus Cristo. Nesses tempos, nós somos convidados a ficar no meio. Não se trata de ficar em cima do muro, se trata de ficar na brecha, se trata de ficar lá na ferida da divisão, se trata de ficar embaixo. Por isso é muito importante que o jovem cristão conheça a doutrina social da Igreja, os direitos humanos, justiça social, a opção pelos pobres, as políticas públicas em favor de emprego, segurança, educação, as políticas de proteção ambiental, tudo isso que está presente na doutrina social da Igreja, que é muito difícil de ser praticada, seja por extremistas da esquerda, seja por extremistas da direita, que essa doutrina social da Igreja seja muito conhecida. Por isso eu faço um apelo a você, jovem do movimento Emaús, que procure o quanto antes a encíclica que o Papa está lançando nesse dia 3 de outubro, a encíclica Fratelli Tutti, sobre a fraternidade social, sobre a vida em sociedade. Como é que nós podemos praticar os nossos valores humanos e cristãos em vista de uma sociedade mais justa, humana, igualitária, fraterna. Os ensinamentos do Papa Francisco nesta encíclica Fratelli Tutti, bem como o discurso que ele pronunciou na ONU dias atrás, e todos os discursos do Papa nos ajudam muito a nos posicionar nessas questões, nesses posicionamentos políticos, ideológicos, nos quais nós estamos vivendo dia por dia em nossa vida. Desejo a você, minha irmã, meu irmão, todas as graças e bênçãos do nosso Deus para que sejamos produtores de frutos bons na vinha do Senhor. Abençoe-te o nosso Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.